iniciando a nossa explicação aqui com relação a alguns cálculos referente à curvatura da Terra, né? Então, no caso aqui, eu tenho um esboço, uma circunferência representando a Terra, onde no ponto A eu tenho um observador e no ponto B, um ponto B qualquer, numa distância aí razoável, que tem a curvatura da Terra, eu vou ter, aqui eu tenho a minha linha do horizonte. Esse observador em relação à linha do horizonte, ele vai ter um limite de visão, né? De visão. E em relação ao ponto B, essa parte aqui vai estar abaixo da linha do horizonte, onde este observador não vai poder ver. Após a linha do horizonte, aqui vai ser a parte que a gente chama de parte visível, né? Tá certo? Então, no caso aqui, a gente vê que nós temos o quê? Um triângulo retângulo, né? Aqui, ó. Porque se eu traçar aqui uma reta perpendicular a esta linha aqui, ó, que sai do raio junto do observador, traçando ela aqui, ó, e traçando uma perpendicular aqui no ponto B, eu vou ter cruzamento aqui, ó. Então, o que nós temos aqui? Ó, nós temos um triângulo retângulo. Aqui também nós temos o quê? Um outro triângulo retângulo. Aqui também outro, tá certo? Então, o triângulo retângulo, nós temos a característica lá do cosseno. No triângulo retângulo, o cosseno é igual ao cateto adjacente a esse ângulo sobre o quê? Sobre a hipotenusa, tá certo? Então, se eu pegar este pedacinho aqui, ó, é o nosso quê? Eu vou calcular aqui o limite visão da linha do horizonte, até onde o observador, aqui no caso, enxerga com relação à linha do horizonte. Bom, só que antes, esse esqueminha desse arco aqui, ó, eu coloquei aqui em cima. Bom, é lógico, para fazer o cálculo a gente vai precisar o quê? Do raio da Terra. Que se nós olharmos em toda a literatura, no Google, a gente vai achar que o raio da Terra é dado de 6.371 km. Bom, fazendo o esboço desse arco de circunferência, aí, o segmento de arco de circunferência, entre o ponto A e B, nós temos essa altura aqui, que é a altura do arco AB. O D aqui é a distância reta entre a reta AB. O L, o nosso segmento de arco de circunferência. O O aqui é o nosso observador, a altura do observador, tá certo? E nós temos o seguinte: o perímetro de uma circunferência é igual ao que? A 2π vezes R, tá certo? Lembrando que 2π é em radiano, então 2π radianos é o ângulo é o ângulo completo, né? No caso de uma circunferência, radianos. Portanto, se eu quero um segmento de arco de circunferência, é igual a um ângulo em radiano, o ângulo de abertura, vezes o que? O raio. Se eu quero descobrir esse ângulo aqui, se eu tenho L e tenho R, eu calculo o que? O ângulo de abertura. Tudo bem? Então, se eu tiver uma distância qualquer entre dois pontos na superfície terrestre e dividir pelo raio, eu tenho um ângulo de abertura entre esses dois pontos entre a superfície terrestre, considerando uma esfera perfeita, que a gente sabe que não é. Bom, se no caso eu quiser passar então esse ângulo aqui vai ser em radiano. Se eu quero passar ele para grau, eu multiplico por 180 e divido por π. Pronto, aí eu tenho esse ângulo em grau. Bom, agora vamos aos nossos cálculos. Então, limite, visão, linha do horizonte. Está aqui, seria o L, calcular, é esse camarada aqui, o L1. Bom, mas a gente precisa calcular o θ. Então, o θ nós vimos, cosseno desse
ângulo θ, cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é o R, sobre a hipotenusa, que é o R mais O. Aí eu vou ter, calculando arco cosseno dessa relação, eu vou ter o ângulo θ. Se no caso estiver em grau, eu multiplico por π, divido por 180, aí eu vou ter em radiano. Aí eu multiplico pelo raio da Terra, aí eu tenho esse comprimento L1, que é o limite de visão, linha do horizonte do observador. Bom, agora a parte não visível, que é essa parte aqui, eu sei que fica abaixo da linha do horizonte, em relação ao nosso observador aqui, ó, eu vou ter esse ângulo φ aqui, ó. Então aqui, ó, olha aqui, desse ponto aqui, eu tenho aqui o raio, aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Aqui a hipotenusa, o R mais esse pedacinho aqui, que é a parte invisível, vou chamar de C. E aqui é o cateto oposto a esse ângulo φ aqui, ó. Então, se eu aplicar a mesma coisa aqui, ó, cosseno de φ, voltando lá, desculpem, cosseno de φ é igual a cateto adjacente, que é o R, sobre a hipotenusa, que é o R mais o Czinho aqui, ó. Isolando esse C, que é o valor que eu quero saber aqui, ó, quanto que está abaixo da linha do horizonte, eu vou ter essa expressão matemática aqui, ó, isolando o C. No caso aí, eu não vou entrar no detalhe de álgebra como eu isolei o C. Fica aí, porque aqui um garoto aí que gosta de matemática do ensino médio, ele consegue chegar nesse formulário que eu estou fazendo aqui. Não precisa usar cálculo diferencial nem integral. É uma coisa bem simples, uma matemática bem elementar. Então está aqui, ó. Tem esse formulário aqui. Parte visível. A parte visível, no caso aqui, que é todo esse trecho aqui, esse pedaço aqui, essa parte visível. A parte visível é acima da linha do horizonte. Bom, essa parte invisível, mas a parte visível, eu vou chamar de X. Então aqui eu vou ter o meu triângulo retângulo maior. Aqui, ó, aqui vai ser a hipotenusa, aqui o cateto adjacente ao ângulo alfa, e aqui o cateto oposto ao ângulo alfa. Mas aqui eu quero o quê? Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente. Então eu tenho R mais O. Sobre a hipotenusa, quem é a hipotenusa? É o R mais o valor X aqui, que é todo esse pedaço aqui. Isolando o X, eu vou ter exatamente isso daqui, ó. Essas duas parcelas, essa daqui mais essa daqui, ó, é o valor de X. Se eu pegar X e subtrair o valor C, eu tenho a parte... Quanto que é a parte visível, né? Bom, continuando, agora nós temos aquela altura aqui, a altura do arco. Como é que a gente calcula? Essa altura aqui, ó, se eu tenho aqui um observador no ponto A e aqui tem o ponto B, eu vou ter uma altura em relação a esse ponto aqui da circunferência em relação aqui a uma linha direta de H. Então, pegando, esboçando isso daqui, aqui fazendo o esboço, eu tenho o seguinte, a reta AB, quando o raio aqui estiver perpendicular a essa linha AB, eu vou ter esses dois triângulos retângulos aqui, ó, tá? Vou pegar um deles. Então, quem que é esse camarada aqui, ó? O cateto adjacente a esse ângulo alfa sobre 2 é igual ao raio menos o H. Porque está aqui, ó. Esse pedacinho H, aqui é o raio menos H. E aqui a hipotenusa é o raio. Então, novamente, cosseno de φ sobre 2 é igual a cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa. Isolando H, nós temos essa expressão matemática aqui. Aí, novamente, aqui tem um alfa sobre 2. Se eu pegar esse aqui, alfa, que é igual a isso aqui, substituir, 180 dividido por 2 vai dar 90 vezes o comprimento do arco
segmentos de arco de circunferência dividido por π vezes pelo raio da Terra. Pronto, aí chegamos a expressão. Temos essas expressões aí. Mas isso aqui eu fiz porque eu vi um site, eu até printei aqui, ó. Esse site aqui, ó, eu coloquei na apresentação, é metabump.org, curva. Porque eu tinha visto um vídeo de um camarada que ele fala que foi o maior teste de curvatura. Havia um vídeo dele e um vídeo de um outro cara que foi no mesmo lugar, disse que não viu nada. Só que esse camarada do primeiro vídeo, que ele fez o maior teste de curvatura da Terra, falando que a Terra é plana, ele pegou e achou esse valor aqui, ó. É uma ilha que eu não lembro agora o nome, depois eu pego, no litoral paulista. E essa ilha ele estava na praia e até a ilha tem 33,13 quilômetros. Aí ele estava num pier lá, mediu a altura de 2,30 ao nível da água, né? Estava com uma câmera lá poderosa, uma câmera Nikon P900. E tem aquela câmera mais poderosa ainda, que é a Nikon P1000, que diz que tem um zoom violento, né? Bom, aí ele mostrou esse site aqui, eu achei interessante. É lógico que tem que considerar o que eu comentei. Eu não considerei índice de refração nenhum, tá certo? Então tem aqui, ó, os resultados, esses resultados aqui, ó, que sem o índice de refração, é o seguinte. No caso aqui, o limite de visão a 33,13 km, usando aquelas expressões que eu usei aqui, ó, essa expressão aqui, se a gente calcular, nós vamos chegar a esse valor aqui, ó, de 5,41 km. Eu não estou considerando refração alguma. Faz de conta que é um dia seco, quase umidade quase zero do ar. Porque é lógico, no ar úmido você tem um índice de refração maior. Bom, esse caso aqui, ó, esse 86,14 aqui, é justamente esse valor de X aqui, só que menos essa parcela aqui, ó. Porque eu justamente peguei esse site, vi esses valores, aí que eu cheguei e fui justamente esboçar isso aqui no papel para ver de onde o cara tirou aqueles cálculos. Então eu fiz essa dedução aqui para ver de onde saíam esses valores aqui, ó. Que algoritmo que ele usou para calcular isso daqui. Bom, então esse valor de 86, voltando aqui, é justamente essa parcela aqui, ó, de X, ó, sem considerar o observador. É como se ele estivesse considerando a partir daqui, ó, desse ponto aqui, do pé do observador. Bom, voltando aqui, esse 60,29 metros é exatamente o seguinte. É o cálculo aqui de C, da parte não visível. Esse 60,29 metros. E no caso o ângulo aqui, ó, esse ângulo é justamente esse ângulo θ aqui, ó, só que em radianos, tá?